Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso programa Despertando com Contratos, nosso programa de perguntas e respostas, onde eu respondo pergunta da minha audiência. E se você é a primeira vez que está por aqui, o meu nome é Geda Lima e eu sou especialista em contratos e ajudo a bacharel que está frustrado com a OAB, está sem rumo, que desistiu da OAB a faturar R$10.000 por mês com gestão de contratos, mesmo começando do zero, mesmo que você não tenha, nem sequer imagine o que seja gestão de contratos, mesmo que você não conheça nada de contratos ou que tenha a percepção, a sensação de que não lembra mais do que é o direito contratual e nem tampouco conheça gestão de contratos. Se você está também atuando em outra área porque não conseguiu atuar com o direito, com a sua graduação, esse programa aqui é para você. Fica aqui que a gente vai começar com um tema de valor para você. Desistiu da OAB? Então veja isso e mude a sua realidade. Olha o tema que a gente vai tratar aqui para você. Antes, porém, vou alinhar aqui para quem não é e para quem é esse programa, para que ninguém possa perca aí seu tempo precioso assistindo um programa, um conteúdo, vendo um conteúdo que não é para ele. Bom dia, Silvano, bom dia. Então veja bem, se você é aquela pessoa, aquele bacharel em direito, que atuou, que estudou 5 anos de direito, prestou 1, 2, 3, 4 vezes a OAB e se decepcionou tanto que não quer mais saber do direito, esse programa aqui não é para vocês, porque aqui é quem. E também, deixa eu só dizer mais uma coisa, para quem não é, porque muitos estudantes me procuram e me perguntam se esse programa pode ser aplicado para ele. Estudante de direito ainda não. Por quê? Porque você está em processo de graduação. E se você está nesse processo de graduação, no final da sua graduação, você vai querer, aí vai prestar a OAB, vai seguir aí, se esse é o seu desejo, seguir por esse caminho. Mas para quem que é esse programa aqui? É para você, bacharel em Direito, que embora tenha estudado seus 5 anos, que tem o seu sonho de viver do direito, esbarrou na OAB e prestou a prova 1 vez, 2, 3, enfim, algumas vezes, e se vê aí frustrado, sem rumo, e que quer, embora não tenha passado na OAB, quer um caminho, quer uma alternativa, quer uma possibilidade, uma oportunidade de viver com o direito e realizar o seu sonho. Poder mostrar para sua família, para a sociedade, para os seus amigos que você escolheu a graduação certa, sim, que você não vai jogar seus 5 anos no lixo. Se você é essa pessoa, esse programa aqui é para você. Se é para você também que, embora tenha aí estudado direito, passado até na UAB, já tenha o advogado que se formou, que conseguiu a sua carteira, tão sonhada carteira, se vê aí numa situação que não consegue atuar advogando. Por quê? Porque a gente passa os 5 anos da faculdade ouvindo que ao final dos 5 anos você precisa tirar a OAB. Você precisa ter a OAB para atuar, para advogar, ou para fazer uma carreira jurídica, ou para ser um juiz, para ser um promotor, etc. Não é isso que a gente ouve? Então, são crenças que já vão colocando, incutindo na tua cabeça. E aí, nós ficamos aí enlouquecidos tentando passar nessa prova, porque acreditamos que ela é o divisor de águas, ela é o que vai mudar a nossa vida. E aí, muitos, assim como você, assim como eu, prestam 1, 2, 3 vezes, eu prestei 3 vezes, e não consegue ultrapassar essa barreira. Ficamos com aquela sensação de que então a gente perdeu os 5 anos. Porém, tem aquelas outras pessoas que ficam ali, tentam, algumas vezes, alguns passam de primeira e conseguem a sua carteira. Mas a OAB também não nos ensina que ter a carteira da OAB
O que você faz depois de ter essa carteira? Como que você capta clientes? Você vai abrir ali um escritório, você vai abrir ali uma portinha, as pessoas vão passar na frente e já vão entrar e você já vai conseguir atuar, defender ali direitos daquela pessoa? Ninguém explica isso. Ninguém te mostra isso. A faculdade não nos ensina isso. Então, se você é esse advogado, e tem algumas pessoas que têm mandado perguntas aqui, alguns advogados, né, iniciantes aí, que têm mandado questionamentos, como que ele pode atuar nesta área da gestão de contratos. Por quê? Porque a faculdade não ensina a captar clientes, a faculdade não ensina como que você vai quebrar aquela objeção, aquela insegurança de defender o primeiro cliente. Como que você vai colocar valores naquela ação. Então são questões, são situações que a faculdade não ensina. Nós, bacharéis, que existem outras oportunidades, que existem outras portas que nós conseguimos abrir, e também não ensina para o advogado que ultrapassou a barreira, conseguiu ultrapassar a barreira da carteira da OAB, tem a carteira e também não atua. E ainda tem aqueles advogados que já atuam com o direito, já conseguiram aí aos trancos e barrancos, ou enfim, conseguiram ultrapassar a barreira dos clientes, mas que não conhece a gestão de contratos. É atuante, não fatura 10 mil reais por mês e não a conhece a gestão de contratos. Então, para você, bacharel que está aí frustrado, e o advogado que está até atuando, mas não atingiu o seu faturamento de 10 mil reais, esse programa aqui é para você. E hoje a gente já começa com um tema super importante, porque é onde você tem aquela certeza, você tem aquela sensação, na verdade, eu vou até corrigir o que eu estou falando, é aquela sensação que você tem que muitas vezes passa a ser uma certeza que você não vai conseguir atuar com o direito sem a carteira. E aqui eu vou mostrar hoje que é uma oportunidade que está próxima do nosso dia a dia e que muitas vezes nós temos sabotadores, nós temos isso no nosso dia a dia, tá? Independentemente da sua atuação com o direito, da sua formação, nós temos sabotadores, conceitos que nós colocamos, incutimos na nossa cabeça, na nossa vivência, às vezes colocadas por nossos pais, recebidas dos nossos pais. Enfim, a vida nos traz já boicotadores que nos fazem achar que nós não somos capazes de seguir adiante, de nós não sermos capazes de ultrapassar aquela barreira. Vou colocar aqui, me permita colocar um exemplo da minha vida pessoal, para que depois a gente adentre aí esse assunto, esse tema. Eu tenho 62 anos. Na pandemia, com aquele processo da pandemia, todos nós, todos tivemos aí aquele impacto de ficarmos em casa. As pessoas que tinham vida atuante, vida ativa profissionalmente, vida ativa cuidando da saúde, então que fazia aí seus exercícios, etc., nos deparamos numa situação em que todos ficamos ali sem saber o que fazer. Eu achava que eu precisava fazer alguma atividade física, porque afinal de contas eu estava em casa, eu moro num condomínio. Falei, não, eu preciso fazer alguma atividade física que me tire dessa... Todos nós ficamos muito ansiosos, né? Porque nós não sabíamos o que ia acontecer dali por diante. Então, o que eu fiz? Eu falei assim, eu vou começar a pedalar. Eu estava com 59 anos, já entrando nos 60 anos. Muitas pessoas, minha mãe, meus familiares e amigos falavam, Geda, uma pessoa com 60 anos, pedalar com 60 anos, olha, a chance de você cair, quebrar um fêmur, e você sabe quantas pessoas com 60 anos que quebram fêmur, se recuperam, o índice de fatalidade é de 80%, 90%.
E aquilo eu ficava ouvindo. Mas eu tinha um desejo, eu já sabia pedalar o normal que a gente aprende a pedalar, mas eu queria poder me exercitar pedalando. E todas as pessoas ali na minha cabeça, todas as pessoas falando: Geda, não faça isso, você vai cair, você vai se machucar, você já tem uma vida tranquila, você não precisa fazer isso. Eu acreditei, eu ouvi, acreditei que na minha vontade, escutava as pessoas falarem. Logicamente eu tinha medo, logicamente você com 60 anos começar a pedalar, você vai sair pedalando por aí, era um risco, sim. Só que o que aconteceu? Eu comecei a pedalar e eu entrei num grupo de jovens, um pedal rosa, que eram meninas, mulheres, rapazes também que pedalavam. Já era no finalzinho da pandemia quando eu encontrei esse grupo. Detalhe, só eu com 60 anos, ali no meio daqueles jovens todos pedalando. Eles me receberam com carinho, com apoio, me apoiaram. Veja que o ambiente muda. Quando você está no ambiente certo, você quebra objeções, você quebra pensamentos, crenças que mudam a sua realidade. Eu comecei a pedalar com aqueles jovens, pessoas que me receberam. E comecei a pedalar, eu era a nossa Geda, a pessoa com 60 anos que está no nosso meio. Eles viam em mim que eu podia agregar valor com o meu conhecimento, com a minha maturidade, conversando, que a gente se encontrava ali antes do pedal para fazer um bate-papo esperando as outras pessoas chegarem. E eu comecei pedalando com eles. A primeira subida foi terrível. Todos eles iam lá adiante, subiu aquela rua, que pedalava, subia aquela subida e eu tava ali, sofrendo. Mal eu conseguia andar 2, 3 quilômetros, 5 quilômetros, imagina pegar uma subida. E no meio dos ciclistas sempre tem uma subida. Nunca eles falam: essa é a última subida, mas sempre terão outras subidas. Veja, espero que eu vou falar por que o tema de hoje é importante para você, bacharel, que está aí frustrado, sem rumo, com essa sensação de que você não tem capacidade de viver do direito, ultrapassar essa barreira. E eu comecei ali, pedalando. Eu sabia que eu queria, era um desejo meu pedalar. E eu comecei, foram 10 quilômetros, depois 15, depois 20, depois 30, e eles indo a cada lugares diferentes. Olha, pedal na semana que vem é tal cidade, bora lá em tal cidade. Pegava meu carro, 5h30 da manhã, punha a bike dentro do carro e lá eu ia pedalar com aqueles jovens do pedal rosa. Eu era a única coroa, a única pessoa de 60 anos. E comecei com dificuldade. Não é uma coisa, eu não comecei já entrando, pedalando 30, 40 quilômetros. E eu fui. Eu tinha esse desejo. Eu acreditava que era possível pedalar 80 quilômetros. E você sabe qual que foi o pedal que eu fiz e repeti recentemente? A Serra da Manutenção, que é você ir até Santos, de São Paulo a Santos, 85 quilômetros pedalando. Aí eu pergunto para você consegue imaginar uma pessoa de 62 anos pedalando até Santos, descendo a Serra da Manutenção, a Estrada da Manutenção, não é serra, a Estrada da Manutenção, em caminho até Santos? O que isso tem a ver com você que está aí frustrado, sem rumo, que prestou já o AB 1, 2, 3 vezes, que teve um dia o desejo de atuar com o direito, de mudar a sua realidade, de poder dar uma realidade, uma situação financeira para sua família melhor, de realizar seu sonho, de querer um dia ter a sua casa própria. Você imaginou estudar direito, mudar sua carreira, ter dinheiro suficiente para você
dar um estudo para o teu filho, ou dar uma escola melhor para tua filha, ou você ir para o exterior. Eu tinha esse desejo de ir para o exterior, poder fazer várias viagens. Eu pude, com o direito. No começo era o meu sonho. Eu viabilizar algumas questões que, quando eu enxerguei, comecei a fazer a faculdade, era o que eu queria. E aí, eu me esbarrei na bendita OAB. Eu prestei a primeira, a segunda e a terceira vez. Então você talvez esteja aí na mesma situação. Poxa, eu tô aqui, eu tinha vários sonhos, eu pensei várias coisas e hoje eu não consigo sair do lugar. Eu tô até pensando em fazer uma outra faculdade, porque não exige, que não tem uma prova. Mas o que eu posso falar para você é que, independentemente de outra faculdade não ter uma OAB, uma certificação que você seja uma barreira, também é um caminho novo. Também é um lugar novo. Então, o que eu quero dizer com esses exemplos que eu dei, com a minha situação, eu também não passei na prova. Eu também fiquei como você. Também fiquei frustrada, também fiquei sem rumo, também fiquei sem chão. Porque a minha realidade, talvez seja a sua, eu sempre fui arrimo de família. Talvez você não saiba o que significa essa palavra arrimo de família, mas o meu pouco salário que eu tinha, eu contribuía, era o que trazia a comida para dentro de casa, é que ajudava meus pais. Eu não podia ali simplesmente falar, eu vou começar com o direito, eu vou fazer um estágio, vou entrar numa empresa me submetendo a fazer um estágio ali, ganhando R$500, R$600 e deixando o meu salário de lado. Eu não podia, porque o meu salário contribuía para trazer alimento para dentro de casa. Eu era uma extensão ali, né? Uma composição do salário, da renda familiar. Então eu não podia simplesmente tomar uma atitude impensada ou mudar de emprego. A angústia me corroía, o fato de eu não atuar com o direito me consumia, mas eu não podia. Então talvez isso seja a sua realidade, talvez o seu salário contribua com o seu dia a dia, contribua atuando, né, numa área que não tem nada a ver com o direito, você esteja aí, esse salário é o que que paga as suas contas, que viabiliza a escola da sua filha, do seu filhinho, que traz alimento para dentro de casa. Então, o que eu quero te dizer é que quando você estudou, e assim como também eu estudei, eu tinha esse sonho, o que é importante você não deixar, não se permitir, porque nós temos boicotadores, crenças limitantes e convenções que nós já temos e outras que já nos impõem. Então, quando a gente estudou direito, nos foi colocado que só a OAB nos daria um norte, nos daria um destino. Ninguém falou para você que existem outras oportunidades e que existem outras portas que podem se abrir para nós, que nos graduamos em direito, que temos sonhos, que temos desejos de atuar com o direito. E por que esse tema é importante hoje? Porque a gestão de contratos é esta oportunidade. É uma oportunidade que você pode atuar com o direito e que você pode mudar com essa realidade, atuar com o direito e independentemente da OAB, você não precisa da OAB. Veja, eu falei para vocês o exemplo da minha vida pessoal, do pedal, né? E desse grupo que me abraçou e que mesmo eu tendo mais idade, o que mais tinha idade no grupo tinha 38 anos, eu tinha o dobro da idade dele. O que esse pessoal fez comigo é o que eu estou mostrando para você aqui. A gestão de contrato é esta oportunidade. Logicamente, eu não comecei pedalando, peguei o primeiro pedal que eu fiz com eles, já fui para a Serra da Manutenção e já fui até Santos pedalando 85 quilômetros. Não, eu comecei 2, 3 quilômetros, eu comecei, depois fui para 10 quilômetros, depois 15 quilômetros, até ir
para Santos, através da Serra da Manutenção. Lugares lindos. Durante o caminho, eu vi cachoeiras, eu pude parar a bike, entrar debaixo de uma cachoeira. 70 bikes juntas, todas descendo juntas. O que isso tem a ver com a gestão de contratos, com essa oportunidade? Você não vai começar já entrando na área com os seus 10 mil reais, mas você vai mudar a sua realidade. Você vai fazer os seus 2, 3 quilômetros, seus 10, 15 quilômetros. E como você faz isso? Atuando com o direito, com as suas habilidades que você, muito provavelmente, assim como eu, nós que começamos, nos deparamos com essas crenças, com essas convenções de que nós não temos capacidade de atuar com direito porque nós não temos uma carteira. Então, você só precisa se dar essa oportunidade, enxergar a gestão de contratos como essa saída, como a ida até Santos, seus 85 quilômetros que você vai pedalar, como eu fiz. Então, veja, a gestão de contratos, ela é uma área extremamente abrangente. Você pode atuar com a habilidade que você atuou, que você desenvolveu na faculdade. Nós somos formados a desenvolver processos, certo? A defender pessoas, certo? Nós temos que ler. Quantas vezes nós nos deparamos na faculdade estudando, lendo livros, artigos, leis, interpretando, tendo que colocar muitas vezes para resolver uma situação de prova ou um caso específico. Que artigo que é isso que melhor se aplica? O professor fala ali para você fundamentar. E como que você fundamentaria ali? Então você pegaria ali aquele artigo, será que é aquele melhor artigo? Quantas vezes nós achávamos, tínhamos a certeza de que era aquele artigo e que depois na correção da prova, quando via, não era o artigo, não era o caput, era o inciso 3º, 4º daquele artigo. Nós somos formados, desenvolvidos para fazer análise, para entender, para fundamentar. A gestão de contratos, essas habilidades são fundamentais. Você vai conhecer e aqui a gente mostra para você já começa pisando ali o primeiro contato com a gestão de contratos, com esse universo maravilhoso que vai te mudar a sua realidade. Gente, você já começa vendo o olhar apurado, você já começa enxergando o que você tem que olhar dentro de um contrato. De que forma que você vai olhar, vai desenvolver e você vai conseguir ser um gestor 10K. Você vai conseguir chegar em Santos. Você já começa o seu primeiro contato com a gestão de contratos enxergando o passo a passo, o caminho, o primeiro quilômetro, o segundo, o terceiro quilômetro que você tem que atuar, que você tem que ali aplicar para você atingir o seu objetivo. E aí o movimento, o ambiente começa a mudar. O universo, as pessoas que estão ali envolvidas, você começa a ser contaminada com a gestão de contratos. Você vai trazer à tona o quê? A sua habilidade, a leitura que você aprendeu durante, né? Que você, não a leitura, porque a leitura a gente aprende a vida inteira, mas aquele olhar com a leitura, a preocupação de ler, trazer um resultado através daquela leitura. A interpretação que nós desenvolvemos, que a habilidade que nós aprendemos durante a faculdade são fundamentais, são requisitos fundamentais que você tem aí guardado, que você tem aí dentro de você e que essa convenção, essa crença que foi colocada na nossa cabeça, na sua cabeça, na minha lá no começo, que só a OAB é o caminho, nos deixou perdido, nos questionando na nossa capacidade. Será que eu tenho mesmo essa habilidade? Será que essa habilidade é possível para atuar dentro da gestão de contratos? Será que eu tenho essa habilidade? Você tem. E a gente mostra através do olhar apurado que você consegue, aonde você se diferencia dos demais, aonde você consegue enxergar
coisas que até advogados. Hoje eu presto serviço para algumas empresas que têm o seu corpo jurídico, que tem os seus advogados. Você aqui, com a gestão de contratos, você consegue enxergar coisas e com o método certo, itens que um advogado atuante de uma empresa não enxerga. E você quer mais que isso para você trazer à tona a sua autoestima, sabe? Aquela sua vontade, reconhecer que você sim tem capacidade, que você sim vai poder mostrar para sua família que você consegue atuar com direito, independente da OAB, e faturar 10 mil reais, mudar a realidade da sua família. A gestão de contratos te dá a oportunidade de você fazer carreira jurídica. Vai no LinkedIn, veja lá quantas vagas tem para um bacharel, tá? Bacharel, tem pessoas cuja a graduação seja direito e que é para atuar com contratos. Eu não comecei com gestão de contratos, eu estou mostrando para você a oportunidade da gestão de contratos, mas eu comecei preenchedora de contratos. Ah, Geda, mas é difícil achar essa vaga. Não. Com o método certo, você vai no lugar certo, você se mostra de forma correta e mostra através do branding, você desenvolve a sua imagem e cria o desejo daquela pessoa, daquela área, daquele segmento, querer o seu conhecimento, querer que você atue. Então, isso não tem preço. A gestão de contratos dá essa oportunidade. Aí você fala assim, Geda, gestão de contratos, eu tenho que ser especialista, então, em direito contratual? A gestão de contratos é muito mais abrangente. A gestão de contratos, ela envolve, inclusive, outras áreas do direito. Sabe a parte contábil, fiscal? Com a gestão de contratos, você vai olhar um contrato, que é o instrumento base onde tudo acontece, e vai ver ali questões com o método certo, questões que você não vai precisar ser um contador para enxergar que ali tem um erro, que ali tem um potencial risco que você pode apontar para o seu cliente. E aquele cliente que tem, inclusive, um departamento jurídico que aquele advogado não viu. Por quê? Porque empresas têm um corpo jurídico, e todos os meus clientes, todos eles têm um corpo jurídico, com exceção de um, que aí eu dou apoio ali para ele e direciono quando ele precisa de entrar com uma ação, com um processo contencioso, ele vai atrás do advogado. Mas quem faz o que antecede, o processo que antecede isso, sou eu, porque eu mostro ali o risco, ele vai mitigar aquele risco e algumas vezes, dependendo da situação, e eu vou dar um exemplo aqui para você. O que é isso? Quando que você, como bacharel em direito, atuando com gestão de contratos, você pode antever ter um cliente que você vai antever uma situação, vai mostrar para ele e ele vai procurar um advogado com a OAB para resolver aquela questão judicialmente. Por quê? Você talvez se questione, Geda, eu não tenho OAB, como eu vou mostrar isso? Com o método certo, você enxerga o problema, você enxerga o erro, você enxerga o risco e orienta o seu cliente, mostra para ele, convence o seu cliente que ele vai precisar de um advogado, se essa é a sua preocupação, e ele vai. Eu vou dar um exemplo fático aqui, real para você. Eu dou consultoria para um conglomerado de prédios, um condomínio, né? Um síndico me procurou que ele estava fazendo lá um processo de seleção de fornecedores que ele fez, né, um processo de seleção de fornecedores para atuar na segurança, na segurança do condomínio, tá? Que era a segurança? Que era o escopo desse trabalho? Era o quê? Ele ia atuar vigilantes que iam fazer ali,
ver quem tinha a parte da recepção, que estava dentro do escopo, tinha a recepcionista, vigilantes que faziam a ronda no condomínio, vigilantes que faziam ali, coletavam documentos ali, certificavam se aquela pessoa estava apta mesmo a ser autorizada a entrar naquele condomínio, enfim, era um escopo com isso, dessa forma. Ele já tinha uma empresa anterior que estava ali prestando aquele serviço, tá? E ele estava num processo de seleção de novos fornecedores para substituir aquela empresa que estava atuando ali no mercado. Ele falou: Geda, eu já tenho aqui, ó, as propostas. Você pode avaliar para mim um gestor 10K? Você não vai já ter essa visão, logicamente com o método certo você vai visualizar. O gestor 10K não olha, não chega ali, já você atuando, começando nessa área, você não vai falar, olha, já faz assim ou faz assado. Com o método certo você já vai saber. Eu cheguei para ele e falei assim, olha, tá, me passa as propostas. Ele pensou que eu ia me ater a olhar aquelas propostas só. Obviamente, nós com o olhar apurado, com o olhar certo, enxergando além do óbvio, nós vamos orientar aquela empresa a mudar, a enxergar o que eles não estão conseguindo enxergar. Aí eu peguei aquelas propostas, fiz as análises daquela empresa, que logicamente que você aprende com o olhar apurado como você analisar, e aquela empresa que ele havia escolhido, que ele já estava propenso a assinar, ela era uma empresa reconhecidamente no mercado como segurança patrimonial, né? Ele dava todo o apoio da segurança patrimonial, tinha todas as características, funcionários, reconhecida no mercado, porém ela não tinha ali quando eu retirei os documentos, ela estava como atividade principal dessa empresa, embora uma empresa reconhecida no mercado. Eu não posso falar o nome dela aqui, que se eu disser o nome aqui, vocês vão falar, eu já ouvi essa empresa, já vi placas dela aqui, talvez no seu condomínio seja ela que esteja ali atuando. Mas aquela empresa, uma empresa reconhecida, estava com a atividade principal dela de jardinagem. Veja, ela ia prestar serviço para aquela empresa como segurança patrimonial, porém o registro nela perante a Receita Federal, ela estava como atividade principal jardinagem. E aí eu mostrei para ele, falei assim, olha, ele falou, são 3 propostas, mas eu quero esta. Só gostaria que você olhasse, fizesse essa comparação, analisasse as propostas para mim. Ele não tem um departamento jurídico, ele não tem esse advogado que possa atuar, e eu atuo como consultora deste condomínio, que aí é uma área, é um dos segmentos que você pode atuar, e talvez até no seu condomínio. Então veja, aí eu mostrei, falei assim, ó, tá vendo aqui? Se você contratar essa empresa ela não pode estar atuando, e aí do ponto de vista legal, ela não pode atuar, não pode prestar serviço aqui. Olha quais são os impactos que você vai ter. E isso, aí para e pensa comigo, isso você saberia fazer uma pré-análise. Você consegue imaginar uma empresa de segurança que atua como segurança ter um registro como jardinagem? Você já conseguiria imaginar aí essa situação? Pode uma empresa de segurança atuar como que tem lá o registro como jardinagem perante o fisco? Pode? Já imaginou se um desses seguranças, inclusive, é uma segurança armada? E se acontecer um imprevisto, quem que vai se responsabilizar? Se, na verdade, ela tem autorização para atuar como jardinagem, legalmente falando. E eu estou falando de uma empresa reconhecida, tá? Uma empresa dentro da segurança patrimonial extremamente competente, atuante, com inúmeros clientes. Eu chamei o síndico e falei, olha aqui esse problema. Mostrei para ele, olha só, essa empresa ela não pode atuar perante o fisco como empresa de segurança. Você vai trazer esse risco para dentro da sua empresa, a menos que ela se regularize. Para ela se regularizar, quanto tempo você precisa?
Você quer fazer a troca da segurança do seu condomínio. Quanto tempo? Aí ele falou, você toca de caixa que eu tô com um problema com a outra empresa. Aí eu falei, que problema que você tem com a outra empresa? Ele falou assim, eles estão atrasando, os funcionários já não estão mais com sangue nos olhos para trabalhar. Eu fui puxar a documento, ele estava ali baseado na situação do dia a dia daquela prestação de serviço. E aí eu fui puxar as matrículas, a matrícula e as certidões daquela empresa. Aquela empresa, mais do que os funcionários estavam ali, ele estava insatisfeito com a prestação do serviço dos funcionários, aquela situação era só uma consequência. Aquela empresa que ele estava ali, com ele ali, prestando serviço já há 5 anos, ela estava há quase 4 anos sem recolher o FGTS dos seus funcionários. Ela recolhia no olerite dos funcionários, tinha lá o desconto, né, do FGTS, só que ela não recolhia, né, ela não era depositada. Ela estava há 4 anos sem recolher o FGTS daqueles funcionários. No contrato estava lá escrito, e isso você pode fazer, você consegue visualizar. Você quer isso para você? Você traz isso à tona. Então veja que estar frustrado com o AB, estar frustrado de não ter passado no AB, não te impede de atuar com o direito, não te impede de enxergar um problema, um potencial risco no seu dia a dia, na sua atividade, em segmentos próximos a você. Obviamente que com o método certo você vai atrair esse cliente para você. Você vai saber colocar valor na sua prestação de serviço. E isso o método GCL te mostra. Mas veja que são situações próximas da sua realidade e que essa sua frustração com a OAB, de repente pode ser até uma saída. Porque a OAB, assim como tem advogados que eu falei há pouco para você, que me procuram, que tiraram a carteira e não estão atuando porque a OAB não ensinou a ter clientes, captar clientes, como você se prospectar no mercado. E aí você fica no mesmo impasse que um bacharel que está frustrado com a OAB. Então veja, a frustração não é só para o bacharel que não passou na OAB e que está aí indignado, inconformado, que acha que não consegue atuar com direito. São realidades próximas do nosso dia a dia. Aí, é isso mesmo, Silvana, a empresa estava ilegal para exercerem suas atividades. Tanto a que o síndico queria contratar, porque ela estava com registro na Receita Federal como empresa de jardinagem. Então, se ele contratasse essa empresa, ele ia ter problema, primeiro. E segundo, ele estava com uma empresa que ele queria descartar, porque os funcionários já não estavam mais atuando, performando como no início da contratação. Só que aí eu deixei a situação da jardinagem em stand-by, mostrei para ele, deixei e falei, deixa eu analisar essa empresa aqui. Ele estava querendo tirar uma empresa que ele ia ter um risco trabalhista imenso. Quando ele desligasse aquela empresa, essa empresa estava há 4 anos sem recolher o FGTS. Recolhia no olerite, estava ali no olerite, porém não recolhia perante isso, não estava sendo depositado para aquelas pessoas. Então, quando ele desligasse aquela empresa que estava prestando serviço de segurança, estava prestando serviço para ele ia ter um potencial risco. O que acontece? Os funcionários não iam receber, certo? Ele ia desligar a empresa e aí aquela empresa poderia demitir os seus empregados, porque era uma renda a menos que entrar para ela. E o que o funcionário ia fazer? Requerer os seus direitos na justiça. E aí quando ele fosse na justiça, ele não ia ter o respaldo da empresa, ele não ia ter sequer. Ela ia mandar embora e ele não ia conseguir pagar os direitos dele. E o que acontece na justiça do trabalho quando você vai procurar um advogado para procurar seus direitos? O advogado, imediatamente, ele vai colocar o condomínio, no caso ali, a empresa que está prestadora de serviço, primeiro no polo principal e no polo passivo o condomínio. Por quê? Ele já quer resguardar que aquele
aquele cliente dele receba os direitos dele. Ou seja, se de repente, durante o processo, a empresa mostrar que não tem condição de pagar os direitos daquele empregado, quem que paga? O condomínio. Então, voltando, nós que somos bacharéis em direito e podemos sim atuar com direito e orientando, independentemente da OAB, eu peguei essa situação e falei assim, olha, Nelson, muito mais do que você trocar essa empresa agora, você tem um problema sério aqui. Se você desligar essa empresa, aí eu fui buscar, tirei as certidões da empresa, como eu falei há pouco. A empresa estava irregular no fisco. Então tem algumas certidões, logicamente com o método certo você vai saber o que fazer. Geda, mas para tirar essas certidões eu preciso da OAB? Não. Você tirar essas certidões diretamente na internet. Outras, você pode orientar aquele síndico, aquele seu cliente a tirar, exigir do seu cliente. E aí eu tirei a certidão. Ele estava irregular perante o fisco. E eu sou bacharel em direito. E hoje eu faturo múltiplos 10K. E você tá aí triste, indignado com a AB. E é normal, tá? Eu não tô dizendo que não é uma situação, que você não deve ficar assim. Quando a gente não passa no AB, quando a gente não passa para a sua primeira, segunda, terceira, nos colocaram aquela crença de que só a OAB era o caminho. Então você fica ali atrás mesmo, né? De ter a tão sonhada carteira. Mas veja, o importante é redirecionar seu olhar. Desistir da OAB, a OAB é só uma parte. É a mesma coisa de te falar assim, a OAB abrirá todas as portas profissionais. Quando na verdade não existe uma única chave para abrir todas as portas. Então, você olhar ali, eu mostrei, voltando no nosso exemplo real, eu falei assim, olha, você tem um problema, esquece esse momento agora de pegar esse cliente. Dê um prazo para mostre para o seu prestador de serviço que você viu que ele está irregular perante o fisco. Notifique, exija que ele regularize a situação. Dê um prazo para ele regularizar. Logicamente que os funcionários estavam ali frustrados, indignados, porque até a cesta básica, que era um dos itens que estava ali no contrato, que aí você vai ler o contrato e você vai enxergar, que ele deveria dar todos os meses, ele não estava cumprindo. E aí você vai fazer o quê? A pesquisa? Geda, eu preciso ter a OAB para saber, perguntar ali para um dos vigilantes daquela prestação de serviço, se ele está feliz. É você ir na fonte e perguntar. Você vai entender que ali tem um problema. Obviamente, com o método certo, você vai saber quando olhar, o que olhar, de que forma olhar, que certidões tirar. Mas, antes disso, você tem já suas habilidades que desenvolveu, e repito, que nós temos como bacharel em Direito, que estudamos 5 anos da nossa vida. Não vamos jogar os 5 anos no lixo, porque você tem essas habilidades aí. E você tem também, assim como eu tive, boicotadores que falam, não, você não é capaz, não, você não vai conseguir atuar com direito, você não vai conseguir faturar múltiplos 10K com direito, você não vai conseguir faturar 10 mil reais por mês com gestão de contratos. Imagina, isso são boicotadores naturais que acontecem. Você só precisa redirecionar seu olhar, precisa se permitir. Lembra do pedal, lembra do exemplo que eu comecei falando aqui. Hoje eu vou até Santos, e olha, eu moro em Budas Artes. Budas Artes até Santos, você faz aí, veja quantos quilômetros, né? Dá um Google, veja quantos quilômetros dá. Então, se permita, não deixe que ninguém te limite, que você te diga que você não consegue atuar com o direito sem o AB.
Existem vários caminhos, eu estou te mostrando um deles aqui que você pode faturar 10 mil reais por mês, mesmo começando do zero. Porque eu comecei do zero e não tinha ninguém na minha época que falasse, olha, segue por esse caminho, vai na gestão de contratos. Todo mundo tem contrato hoje, gente. Não tinha, naquela época não tinha ninguém que mostrasse para mim, Geda, se você for por aqui, você vai ter contrato, você vai analisar com um olhar apurado, você vai enxergar um erro aqui e vai poder mostrar para aquela pessoa que aquele é o caminho. Não, hoje você já está na frente que eu estou aqui falando para você. Eu sei o que você passa, porque eu passei por isso. Eu também estava no teu lugar. Eu também estava indecisa. Eu também estava triste, frustrada. Eu também queria, e eu ia seguir, continuar ali na minha carreira, atuando como secretária secretária da vice-presidência numa empresa a maior empresa da América Latina de comunicação. Eu podia ficar ali porque era uma zona de conforto. As pessoas falam, você vai deixar o seu certo pelo duvidoso? Mas o meu desejo, eu tinha certeza que eu podia atuar com o direito independente da OAB. Não tinha ninguém para me falar isso e eu fui. Hoje eu estou falando para você, existe a gestão de contratos que você pode atuar com a sua capacidade, com as suas habilidades que você desenvolveu na faculdade. E você não acredita, mas vem pro lado de cá, que eu vou mostrar para você que é possível sim atuar com o direito, mesmo sem OAB, faturar 10 mil reais por mês, começando do zero. Porque hoje você já tem um caminho, hoje já tem um caminho. E quando você já tem um caminho, você sabe onde você vai chegar. O problema é quando você não sabe para onde você quer ir. E quando você não sabe o que você quer. E aí, né, quando você está nessa situação, qualquer caminho serve. Qualquer lugar, qualquer caminho que te mostrarem serve. E você vai aí entrar numa seara de indefinição e só vai ser mais um sofrimento que você vai ter. Porque quem tudo quer, nada tem. Então, quando você está assim, sem rumo, perdido, direcione um caminho. Eu mostrei para você que uma situação real. E era um síndico, tá? Que tinha contratos, que estava ali, tinha contratos, como posso falar, ativos. E que ele ia querer mudar só uma empresa, queria só mudar um serviço. E aí eu mostrei para ele, falei, ó, antes de você mudar, resolva essa situação aqui, porque você vai. E aí você fala para mim, tá bom, Geda. E ele fez o quê? Logicamente que o meu contrato com ele se estende até hoje. Por quê? Porque ele viu ali que eu agreguei valor. Ele foi sim, ele procurou, eu dei o passo a passo, ele notificou a empresa e aí ele chegou, ele precisou ir para a justiça, já exigiu que fossem cumpridas ali as obrigações que estavam ali firmadas naquele contrato. E aí ele contratou o advogado, e seguiu a carreira, seguiu ali com um processo contencioso, com um processo ali judicial, ali que ele tocou ali com um advogado. Mas a minha parte, como gestora de contratos, eu fiz. E não foi o advogado que chegou para ele e falou, olha, você vai ter um problema aqui. Não, eu pontuei, identifiquei aquele problema com o que ele estava tendo ali, com ações simples, básicas, que ele sequer sabia que ele conseguiria atuar. E aqui, com o método certo, com a forma certa, você também vai conseguir. Você também vai mudar essa sua realidade. Então, vem para cá que você está no caminho certo. Você vai sim atuar com a sua capacidade, com a sua graduação. Não vai deixar o direito de lado, não. Vai mudar a sua realidade com o direito. E vai ser o orgulho da sua família, sim. Vai poder mostrar para a sociedade que não é a OAB que define quem estuda no direito. Nada de errado quem está, né? Que tirou a sua OAB, que vai aí atuar e que conseguiu perfeito. Mas que você que não tem a OAB também pode atuar com o direito e mudar a sua realidade
Como? Com gestão de contratos. Essa área extremamente aquecida, que carece de profissionais qualificados e que você está aí deixando de atuar, de ocupar o seu espaço, que é seu, que outras pessoas de outras graduações estão ocupando. Porque você não ocupou o teu lugar ainda, você ainda não enxergou que você tem capacidade. E você tem essas habilidades, você tem a análise, você tem leitura, como eu já falei há pouco. Então, ocupe o seu lugar. Outras pessoas de outras gerações, sim, ocupam, mas elas demoram muito mais para atingir os resultados que você que tem a graduação de direito, que você que tem todo o conhecimento já do direito. Embora você às vezes se questione, será? Faz 2, 3 anos que eu estudei, Gera, faz 2, 3 anos que eu visualizei, que eu me formei, será que eu consigo? Consegue. Olha, o Silvano agora, eu falando o exemplo aqui, você concluiu, né, Silvano? A empresa que estava ilegal para exercer as suas atividades. Então veja, basta te mostrar o caminho que você já visualiza o resultado, já visualiza, nossa, é mesmo. Ela não tinha condição de atuar. E você, como bacharel em direito, consegue sim, através da gestão de contratos, mudar a realidade, a sua realidade e a realidade de outras pessoas atuando com o direito. Todas as terças e quintas, pela manhã e pela noite, estamos aqui com o Despertando com Contratos pela manhã e pela manhã, Despertando com Contratos, e Contratos com Café, Café com Contratos à noite. No comecinho da noite nós estamos ali falando sobre o mão na massa, como você pode enxergar situações, como eu falei agora há pouco para você, na prática. Então, segue meu perfil se você ainda não segue, segue meu perfil. Se você tem aqui, a vida é corrida, não consegue atuar, lembrar, está aí ligado na internet toda hora, clica no link da bio, entra no grupo VIP, ali eu mostro todas as vezes que nós vamos estar ao vivo, para que você fique ligado, fique ligada e adentre aí no universo dessa gestão de contratos, que é um universo que você vai mudar a sua forma de enxergar o direito e enxergar que o direito é sim uma saída que você não vai jogar no lixo. Então, vem para cá e bora mudar a sua realidade. Até